Você já ouviu essa frase? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo? Eu já disse isso por muitas vezes. E nesse mês de maio, que foi aniversário do meu filho, eu comecei a escrever um textinho para eles, que eu faço sempre quando ou o André ou a Letícia fazem aniversário. Eu faço um textinho assim que vem do coração, sem pensar muito, inspirada naquele momento, naquela data, né? E aí eu comecei assim: todos os dias nascem príncipes e princesas. E depois que eu terminei aquele texto, essa frase ficou na minha cabeça. E aí me veio até, eu acho que eu vou amadurecer essa ideia, de querer escrever um livro sobre esse assunto. Até se vocês tiverem alguma sugestão, queiram se inspirar nisso e querer escrever alguma coisa também sobre o tema, eu acho interessante, porque eu fiquei pensando onde estão os príncipes e as princesas quando eles nascem e o que acontece com eles, né? E aí você vê no mundo tão assim discrepante que cada príncipe, cada princesa cai numa realidade diferente, numa situação de vida onde uns são mais privilegiados e o outro é menos privilegiado, né? E ali vai construindo uma vida, né? Formando uma história. E eu estava pensando aqui, por exemplo, eu que sempre disse, né, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Eu acho que eu faria até o ponto de ter os meus filhos, que é uma grande bênção. Mas eu acrescentaria, se eu pudesse, sabedoria para lidar com aquela situação de uma forma mais sábia, eu acho que com mais direcionamento, né? Só que a gente também não vem pronto no mundo e a gente acaba indo que meio assim no instinto da criação dos nossos filhos, né? E como é importante, por isso que eu acho que eu não li nada ainda sobre isso, mas como que é importante não importar da onde vêm os príncipes e as princesas, mas quanto seria interessante, antes de colocar esses príncipes e essas princesas, a condição em que você vai fazer isso. De que maneira você está fazendo isso? Porque o ser humano é uma criatura muito preciosa, muito valiosa. A nossa origem é uma origem divina e que não deveria, né, pelo menos ser colocado dessa maneira, né, a qualquer jeito no mundo, em qualquer lugar. E é essa reflexão que eu estou tendo sobre isso, que eu acho que se eu pudesse e se eu tivesse tido uma instrução maior ou uma capacidade de sabedoria, né, de entendimento, eu faria coisas melhores, bem melhores durante esse processo de criação dos meus filhos. Talvez direcionando mais para ter menos problemas, criar menos situações de conflito e que eles tivessem uma direção mais saudável. Não que eles não tenham tido, eu acho que eu ainda me sinto até privilegiada, porque eu às vezes preciso lembrar que eu tenho filhos, porque eles não me dão trabalho, assim. Não lembro de ter ficado noite sem dormir e de ter preocupado com alguma coisa que eles estão fazendo, que aquilo está me deixando um pouco preocupada para o caminho que eles estão seguindo. Eu tive essa felicidade, mas outros não têm, porque não tem o básico necessário, né? Que inclusive o vestir, o comer, né? A jornada de trabalho talvez não seja tão boa. E é isso.
Estou pensando em escrever algo sobre nesse sentido, porque os príncipes e as princesas são tão caros, né? Tão valorosos, né? Por que que a gente não pensa um pouquinho mais sobre isso e não coloca seres humanos no mundo como se fossem jogados aqui, né? A Deus dará. Que haja uma consciência maior ao pensar em colocar príncipes e princesas, né, para que eles, através deles, eles possam de uma forma mais rápida modificar o meio, porque pessoas que vêm e recebem instrução, conhecimento, que vai buscar um entendimento sobre a vida, elas acabam colaborando, inclusive com a economia de um modo geral, né? Porque você ser produtivo, você andar do lado de pessoas que são melhores que você e que isso vai melhorar você na condição de ser humano, isso daí é uma roda que vai girando e vai melhorando o todo, né? O modo geral da construção de uma cidade, de um bairro, de um país. Quanto mais pessoas conscientes em busca de conhecimento a gente tiver, eu acho que é menos conflito, menos problemas sérios, né? Começa a funcionar melhor, né? A parte de moradia, de saneamento, de capacidade de sobrevida, né, das pessoas. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem colocar aqui a opinião de vocês sobre esse assunto, é bem-vindo, porque vou começar a trabalhar nesse projeto e com a participação de vocês eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais rico, muito mais interessante, tá bom? Tenham todos um dia abençoado, que seja um dia de sabedoria, que vocês possam colher vários frutos e que a paz reine dentro do lar de vocês, dentro da vida de vocês. Um grande beijo no coração de todos.